a beleza da liturgia. Começamos agora uma pequena passada pelos ritos iniciais, né? O Evangeliário e a cruz na procissão de entrada, essa é um pouco a nossa reflexão, vamos buscar de fato algumas indicações, né? Na procissão de entrada, a cruz processional é levada por um acólito e o Evangeliário, no caso de não haver diácono, por um leitor. O ministro extraordinário da Eucaristia é ministro da distribuição da comunhão e não deve fazer mais do que isso, salvo quanto não houver acólitos nem leitores. Na liturgia, cada ministro ou fiel deve fazer tudo o que deve e nada mais do que isso. No nosso caso, de fato, a gente precisa fazer uma releitura, porque estamos começando um processo de acólitos e tal. Como procede o acólito, aquele que carrega, aquele que faz a procissão de entrada? Na procissão de entrada, o acólito pode levar a cruz, ladeado por outros 2 ministros com velas acesas. Chegando ao altar, põe a cruz junto dele para se tornar a cruz do altar, ou então coloca no lugar digno, sacristia, em seguida ocupa seu lugar e pronto. Isso está no número 188. E como procede o leitor? Na procissão de entrada, na ausência do diácono, o leitor pode levar o evangeliário um pouco elevado, neste caso vai à frente do sacerdote, senão vai junto com os outros ministros. Chegando ao altar, faz com os outros uma inclinação profunda. Se leva o evangeliário, já esse sobe diretamente para o altar, depõe sobre o altar o evangeliário, depois ocupa o seu lugar junto com os outros ministros, ou na Assembleia. Esse é o número 194, 195, claro que são mais específicos, com mais detalhes, mas o geral é saber que na entrada, aqueles que têm função, nada fazem, executam a sua função, sem fazer inclinações ou algo semelhante. Aquele que já não tem um serviço, esse de fato faz a reverência profunda ou a genuflexão. A reverência ao altar. Na procissão de entrada, se o sacrário com o Santíssimo Sacramento estiver no presbitério, no caso aqui pensemos assim, no sentido de que esteja como as igrejas antigas, né? No centro, naquele altar maior que fica encostado à parede. Exceto os ministros que levam a cruz e as velas, os demais fazem genuflexão e uma inclinação de cabeça. Isso está no número 274. No nosso caso, mesmo que o sacrário esteja no presbitério, mas está ao lado, a gente cria uma parede imaginária, dando um isolamento a ele, né? E fazendo um movimento litúrgico a partir do altar, né? Então, um pouco essa a ideia, senão teríamos que virar em direção ao sacrário. Penso que não são normas tão duras, obstruídas, né? São normas flexíveis. A gente precisa criar uma coisa que seja de fato harmônica e que dê em sentido celebrativo, né? Agora, inclinação profunda ao altar ou genuflexão ao Santíssimo, né? Quando o sacerdote chega, então, supõe que veio da sacristia e se dirigiu ao altar, com a procissão de entrada, ou saiu do fundo da igreja e veio em direção ao presbitério. Enquanto a procissão se dirige para o altar, canta-se assim o cântico de entrada. A procissão é formada pelo presidente e ministros. O mesmo documento, lá no número 122, sempre na Instrução Geral de Missal Romana, ao chegarem ao altar, os sacerdotes e os ministros fazem uma inclinação profunda, aqui naturalmente ao altar, que vai ser o centro da celebração e junto do qual se encontra, né? Não há, portanto, nenhuma genuflexão a Cristo na cruz, sempre ao altar, uma reverência profunda. Porém, se o tabernáculo com o Santíssimo se encontra no centro, no fundo do presbitério, de trás do altar, aí o presidente e os ministros, sim, em vez da inclinação profunda do altar, fazem a genuflexão, o Senhor presente no sacrário. Então, aí cabe mais um movimento litúrgico, né, celebrativo. E só depois da inclinação ao altar, ou a genuflexão ao Santíssimo Sacramento, o sacerdote se aproxima do altar, o venera com um beijo, porque o altar, esse beijo é símbolo do Cristo, e também mesa da última ceia.
Quando chega a hora, Jesus depõe-se à mesa e os apóstolos com ele. Depois de beijar o altar, o sacerdote vai para a cadeira presidencial. Devo acrescentar que o presidente da celebração não é alguém automatizado, tem as próprias regras litúrgicas que lhe dão a faculdade de adaptar muito os ritos segundo as circunstâncias. Assim, o faz quanto se assim entender que seja educativo, que seja de fato alguma coisa que favoreça e seja oportuno à comunidade. O lugar da cadeira presidencial. Lá no número 310 da Instrução Geral diz que a cadeira do sacerdote celebrante deve significar a sua função de presidente da Assembleia e guia da oração. Por isso, o lugar mais indicado é o fundo do presbitério, de frente para o povo, a não ser que a arquitetura da igreja ou outras circunstâncias não permitam. Por exemplo, se devido a uma circunstância excessiva se torna difícil a comunicação entre sacerdote e assembleia reunida, ou se o sacrário estiver situado ao centro, de trás do altar. Deve acrescentar-se que durante as primeiras edições da Instrução Geral, o número 271 e o atual agora, número 310, determinava que antes o sacrário estiver situado ao centro, atrás do altar. Faz inciso, se acrescenta apenas a última edição, esse documento tão importante que a compreensão do espírito da reforma da liturgia da missa, que de fato altera o sacrário do centro para uma capela do Santíssimo, uma capela de oração pessoal, mais privada, que isso facilita o espaço sagrado para as celebrações litúrgicas. Esses são os primeiros indicativos, caminhamos nos ritos iniciais da entrada até a acomodação nos devidos lugares.